Olá pessoal, aqui quem fala é Ailton do Amaral com mais um vídeo para você. Fiz um tabuleiro de Ouija de papel, uma pecinha para formar as palavras como se fosse um mini copo. Desenhei pentagramas nos cantos, como já disse, não sei quase nada sobre magia e não sei se fiz errado ou certo. Estava na 6ª ou 7ª série, usei ele em casa, no banheiro, escondido, deu um tal de Gustavo. Até aí tudo bem, mas eu levei para a escola num dia de prova, acabei a prova e estava sentado no canto por ordem numérica, quando tive a ideia de jogar o Ouija. Quando comecei, as luzes começaram a piscar ou se apagaram. Não me lembro muito bem, pois eu me assustei. Logo coloquei o tabuleiro debaixo da mesa, imaginei que fosse coincidência e fui jogar de novo. Na mesma hora, as luzes voltaram a piscar. Rasguei o tabuleiro e prometi comigo mesmo que nunca mais faria isso. Agora penso diferente, pois quero aprender magia, quero até praticar goécia. Muito obrigado, professor Ailton, e que consiga seguir mais caminhos. Abraço. Meu amigo, primeiro, você correu um sério risco. Esse tipo de magia não se faz sem ter grande conhecimento. Não se pratica o Ouija ou goécia ou qualquer tipo de coisa da mão esquerda sem o devido conhecimento. Para se trabalhar com a esquerda, tem que conhecer a direita primeiro. Porque, conforme falei anteriormente, se você entra na árvore da morte sem amarrar um fio, um carretel, para aí depois você saber como voltar, você não volta. Tá? Por isso que a mão direita é interessante, porque a mão direita é exatamente esse fio de carretel. Magia, meu amigo, eu sei que você é jovem, todo jovem quer logo começar do mais difícil, quer começar mais do mais complicado, mas não é aconselhável, cara. Magia é paciência. Se você não tiver paciência, você não é um mago. Tudo tem seu tempo. Só se aprende goécia ou Ouija ou qualquer outra coisa na idade certa, com coisas sérias e depois de ter um conhecimento bem sólido da mão direita, tá, meu amigo? Não aconselho de forma nenhuma tipo de prática de qualquer jeito. Se quiser praticar, livre-arbítrio seu, mas depois você vai ter consequências e que talvez eu mesmo não vou poder te ajudar. Aquela questão de criar um lagarto encantado para atender nossas ordens, tal como o livro de Cipriano existe, meu amigo, não existe. Esses livros são Cipriano e outros livros malucos que aparecem por aí. Você tem que ler, mas encare-o como fonte de pesquisa apenas. Não encare-o como uma coisa que realmente existe, porque o que está escrito ali não é a realidade. Gostaria de conversar diretamente com a entidade do candomblé de modo a ouvir e ser ouvido, ver sem ser visto. O que posso fazer para desenvolver? Cara, candomblé, orixás não falam, então você não se comunica com eles. Não é possível. As entidades do candomblé se manifestam, mas não se comunicam. Tá? Eu sugiro, se você quer se desenvolver mesmo, procurar um terreiro idôneo de candomblé, para o seu desenvolvimento. Vá pesquisando, vá estudando, até encontrar aquele terreiro que realmente ele vá se adaptar a você e aos seus anseios. Outra pergunta, fazendo curso de goécia, em quanto tempo consigo praticar e ver resultados? Muita pergunta, não é mesmo, professor? É excesso de ignorância e falta de fonte. Desde já, obrigado por sua atenção. Qual uma das perguntas que o senhor puder responder já me ajuda, TFA. Meu amigo, goécia ou qualquer outra atividade de magia depende muito da sensibilidade de cada pessoa. Uns acontecem mais rápido, outros acontecem mais devagar. Tá? Isso não quer dizer que você seja mal ou ruim, ou bom, ou não ser bom, porque muita coisa para mim demorou a acontecer. Porque quando demora a acontecer, quer dizer que é um teste para a sua paciência. Então, tenha calma e dê tempo ao tempo. Okay? Outra pergunta. Olá, professor, tudo justo? Desde muito menino ouço dizer sobre pactos com o demônio para a realização terrena das mais diversas, sendo entre estes o mais comentado o pacto com Lúcifer, entre outros nomes que ele recebe. Pergunto, existe? Lúcifer é inimigo de Deus? Ele está preso aqui? Para situações mais imediatas do dia a dia, para quem visa buscar com as evocações
ajudas para as mais diversas situações? Qual o mais recomendado, segundo a sua visão? Abramelin, Goécia, satanismo? Professor, em termos de evolução, em qual dimensão nos encontramos? Quarta, terceira? O Exu do culto africano aos orixás é uma entidade primitiva, porém no Brasil há muitas inovações desse ser como entidades chamadas Exu Caveira, Tranca-Rua, etc., e que não são reconhecidas no culto mais puro dos candomblés. Pergunto, em que designação estariam esses Exus brasileiros? Eguns, demônios no sentido cristão da coisa. E os orixás propriamente ditos como Ogum, Oxóssi, etc., são simplesmente cultura africana? Ou em que patamar estão? Demônios, enfim, em que lugar ocupam? Meu amigo, tem 2 vídeos meus que eu te aconselho ver, ok? O primeiro, Introdução à Magia, o Bem e o Mal, Aleister Crowley. E um outro vídeo chamado Pesquisando a Umbanda. Lá estão as respostas a todas as perguntas que você fez nesse e-mail. Ok, meu amigo? Dá uma olhada lá que você vai ver as perguntas respondidas. Uma leitora me passou uma série de livros sobre maçonaria e pediu para que eu avaliasse. Infelizmente, eu não vi nenhum dos livros, que ela me passou. Mas eu indico para ela, para começar, 2 autores que eu acho excelentes. Um é o José Castellani, sobre maçonaria. O outro é o Júlio Boucher, com seu livro Simbólica Maçônica. Tá? Esses 2 livros são livros lidos realmente pelos maçons. Ok? Então, essa leitora que mostrou todos os livros lá, que perguntou sobre esses livros, tá? Eu recomendo você realmente, se você quiser saber sobre maçonaria, a real maçonaria, e não essa maçonaria que inventam por aí, são esses 2 autores. Outra pergunta: boa tarde, professor, ando acompanhando seus vídeos no YouTube. Encontrei o canal há pouco tempo e sempre que posso assisto alguns que me chamam a atenção. Sempre achei interessante o estudo de crenças religiosas e ocultismo, mas nunca me aprofundei em nada. Só acho o assunto interessante, uma coisa que sempre me questionei. É porque a Bíblia cristã condena o estudo de outras crenças, como os rituais do rei Salomão, por exemplo. O que me indica a estudar para saber mais sobre isso? Sempre reparei também que as outras religiões, as que eu conheço, não costumam pregar que temos um inimigo, como seria o Satanás na Bíblia cristã. Quando procuramos o bem, não seria um erro pensar em inimigos? A Igreja Universal, por exemplo, parece que prega mais a presença de Satanás que a presença de Deus. Meu amigo, eu não sei se você viu o meu vídeo Introdução à Magia, o Bem e o Mal, Aleister Crowley. Eu recomendo você ver, tá? Que vai aí te responder algumas perguntas. Quanto à Bíblia e as igrejas ditas pentecostais criticarem, isso é uma característica de todas as religiões, viu? Tudo aquilo que não se encaixa no seu dogma, que não atende o que está escrito nos livros sagrados das religiões, eles são coisas do inimigo, O inimigo, no caso, encarnado como a figura do demônio. Isso você tem que olhar de uma forma bem distante, De uma forma bem isenta de paixões. Agora, a criação de um inimigo aglutina, Todos os lugares onde você tem um inimigo que é criado como inimigo de todos, você cria aquele terror, cria egrégoras bem unidas. Por exemplo, os Estados Unidos, depois que eles começaram a criar inimigos para si, o país cresceu. Primeiro foram os nazistas, depois foram os comunistas, depois foram os traficantes de droga e agora os muçulmanos radicais. Criar inimigo une. Por isso que as religiões criam um inimigo e associam todos aqueles que não concordam com os dogmas das religiões com esse inimigo criado justamente no sentido de aglutinar todas essas pessoas a um inimigo comum. Também é chamado de factoide. Por exemplo, no Brasil, o que aliena o Brasil, o que aglutina no Brasil é o futebol. É outras coisas, são os Big Brothers, as novelas. Isso aliena, cria um fator alienador que distrai o povo dos outros assuntos. Mais uma coisa, você saberia me indicar algum grupo ou centro voltado à meditação e limpeza de chakras em SP, em São Paulo? Sobre a Cabala, eu gostaria de fazer o seu curso, mas não tenho a menor noção de nada de esoterismo, apenas as coisas que vejo nos seus vídeos. Existe algum modo de preparo
que eu possa fazer para não ficar perdido em um curso e acabar gastando dinheiro de bobeira? Por fim, sobre projeção astral, onde posso encontrar mais sobre isso? Sempre quis ter uma experiência dessas. Cara, eu acho que quanto à primeira pergunta que você falou, de procurar um local, um centro, um grupo voltado à meditação, à limpeza de chakras, você pode procurar instituições filiadas aí à escola iniciática de Ramatiz. Ramatiz é muito legal. Existem muitas entidades em São Paulo ligadas a Ramatiz, tá? É só você procurar na internet e aí tem que pesquisar, tá? Não vai entrar na primeira que você achar, vai pesquisando. E você também pode encontrar, por exemplo, casas espíritas, né? Aqui em São Paulo tem a Seara Bendita, que é uma casa, né, espírita de renome, né? E você tem que aí abrir o teu filtro, né? Porque como é espírita filiada à Federação Espírita, tem muito Jesus Cristismo, muita coisa cristã. Mas é só você ligar o seu filtro que você frequenta numa boa. Agora, infelizmente, né, se você não quiser fazer escola nenhuma, não quiser fazer nada, não quiser fazer curso nenhum, você tem que se virar com a leitura autodidata. Tem um vídeo meu chamado Fantasma Maçônico, Simpatias e Respostas a Perguntas, que tem diversos livros que você pode começar. Agora, quanto a, por exemplo, o curso de Cabala, no meu curso não precisa ter nada antes, porque o meu curso é um curso de iniciação. Então você pode vir completamente cru no meu curso, que eu vou te dar a parte inicial, ok? E quanto à projeção astral, eu tenho um curso de projeção astral que você pode fazer também voltado para iniciantes, exatamente para aquelas pessoas que não têm nenhuma noção do que seja. Vida longa e próspera, Ailton Altz.